Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. Anjos da Esperança no ar. No programa de hoje você vai conhecer a história do Rogério. A trajetória dele foi marcada por muitas idas e vindas na fé. Mas no meio de todo o período de afastamento, ele se mantinha fiel como um anjo da esperança, assistindo a Novo Tempo, e após um problema de saúde, Deus operou uma reviravolta tão linda que ele e a esposa foram surpreendidos com um convite sem dúvida marcante. Além disso, hoje nós vamos falar também sobre uma novidade dessa semana, o lançamento do Guia Prático Livre do Vício. Esse é um novo estudo bíblico feito diretamente pelo WhatsApp com o suporte da nossa instrutora virtual que você conhece, a Esperança, e o conteúdo foi desenvolvido em parceria com o psiquiatra César Vasconcelos e une ciência à fé, ou ciência e fé, para oferecer um acolhimento e um caminho real de libertação. E direto de Manaus também vamos viajar numa comunidade ribeirinha para conhecer a Dilzenir, e ela vai falar. Ela é diretora de uma escola isolada lá no canto da Amazonas. Ela viaja de carro, de barco e toda semana tem uma rotina tão intensa que ela não conseguia ter tempo para fazer o evangelismo tradicional. Descubra como ela encontrou um projeto especial aqui nos Anjos da Esperança e uma maneira perfeita de cumprir essa missão que ela tanto desejava. Hoje também o dia é o nosso momento de oração. Momento de oração hoje aqui no Anjos da Esperança. E se você está passando por um desafio ou quer agradecer a Deus por uma bênção, encaminhe para a gente. Aproveita aí, manda a sua mensagem para nós, um pedido direto aí do WhatsApp. Na nossa produção eles vão receber e é o 12 98174 0057. E aqui que você encontra histórias reais e sonhos que se tornam realidade através do seu apoio financeiro. Esse é o Anjo da Esperança, os Anjos da Esperança que começa agora. Essa semana estou com vocês aqui nos Anjos da Esperança. Estou já indo para o segundo mês nessa casa, na Novo Tempo, e como apresentador do programa Entre Família, nós estamos aqui fazendo parte dessa família da comunicação da Rede Novo Tempo. Gente, é uma oportunidade muito especial, cada dia vivendo ali com a Darleide Alves, também com o Abinal Júnior, e a gente apresenta todas as tardes, 14h30 até as 16 horas, o Entre Família, que a gente já vai se conhecendo e vai tendo a oportunidade de chegar aí na sua casa, temas variados para o seu coração, algo especial que a gente está vivendo e aprendendo, caminhando junto com Entre Família. Mas essa semana estou com vocês aqui também, num programa todo especial, na série dessa Semana dos Anjos da Esperança. Nós estamos vivendo lançamentos especiais aqui na semana e hoje eu quero chamar aqui já para você comigo. A gente vai assistir o testemunho do Rogério. É um testemunho emocionante, uma história de fé e de superação, um recomeço. Ele é de São Paulo e passou graves problemas. Ele se afastou da igreja por anos, ele continuou ainda, mesmo afastado da igreja, assistindo aí a Novo Tempo, mas teve problemas com alguns vícios, algumas dificuldades, dependência química, enfim. Ele
mesmo nessa situação, continuava sendo um doador aqui do projeto dos Anjos da Esperança. E após superar um grande problema de saúde, ele e a esposa retornaram aos caminhos do Senhor e selaram essa decisão através do batismo. Acompanha com a gente aí o VT deste testemunho. Meu nome é Rogério, eu moro em cidade de Tiradentes, São Paulo. Eu conheci o Evangelho já tem uns quase 20 anos. Eu tive uma vida bastante conturbada, né? E eu vim de uma religião pagã. Já tinha ouvido falar de Jesus, mas para mim era indiferente. Minha mãe ficou sabendo que eu frequentava essa religião, né? E começou a falar de Deus para mim. Eu passei a ter estudo da Bíblia, né, com a minha mãe. Aí eu me batizei pela primeira vez. Não fiquei muito tempo, saí da igreja. Aí foi a partir daí que eu conheci a minha esposa, Rosana. E o Espírito Santo começou a tocar no meu coração novamente, né, de eu voltar. Aí nisso eu convidei ela para ter os estudos, nos casamos, né, nos casamos primeiro, fomos para a igreja. Aí passou a frequentar eu, ela e minha filha e o meu filho. Ficamos mais ou menos uns 2 anos na igreja. Aí se afastamos de novo. Nisso, fomos para o mundão de novo e balada, a gente fumava cigarro. O Espírito Santo, quando ele quer, ele, de algum modo, ele nos conduz, né, novamente para os caminhos do Senhor. Ele começou a usar minha filha, né? A gente fumava, minha esposa fumava, minha filha, você está com cheiro de cigarro, mãe, você está com cheiro de cigarro. E ela, do nada, falava que queria ir para a igreja. E acabamos voltando para a igreja, né? A gente começou a visitar só. Fomos ter o estudo de novo, se batizamos, voltamos e saí de novo. Desde quando, do meu primeiro batismo, eu me afastei as 2 vezes, eu sempre assim assistia a TV Novo Tempo. E eu sempre tive assim, a curiosidade de saber a respeito dos Anjos da Esperança, o que era, né? O que eles faziam, do que se dizia a respeito. Aí eu me decidi, né, de ser um Anjo da Esperança. Desde o meu primeiro batismo eu sou Anjo da Esperança, graças a Deus. Eu tive um problema de saúde e comecei a ver umas lives da igreja, né? Aí eu falei para minha esposa, olha, vamos ver se a gente volta para a igreja. Começamos a conversar. Aí conversei com a minha mãe, falei, mãe, será que não tem ninguém para dar o estudo pra gente de novo? Aí minha mãe, na hora, resolveu mandar o pastor. Aí a gente teve o estudo, no meio do estudo já me decidi. Aí o pastor falou, olha, tem uma surpresa para vocês. Vocês vão se batizar, mas vocês vão se batizar num lugar especial, né? E foi na Novo Tempo. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Foi uma coisa muito especial, assim. Acho que Deus falou assim, ó, eu sei que você não vai sair mais, então eu vou fazer uma coisa especial para você, né? E isso para mim foi um presente de Deus. Eu falei para Deus assim, ó Deus, aconteça o que acontecer na minha vida, eu nunca mais saio. Vai ser difícil, vai doer, vai passar por muitas provações, igual eu estou passando. Mas eu sei que Jesus está comigo, Ele não vai me abandonar. Isso eu tenho certeza. Uma coisa que Deus cravou no meu coração, ó, eu estou com você. Você vai passar por tribulações, você vai passar por provações, mas eu estou do seu lado. E isso me conforta muito, né? O importante é que a gente está com Jesus e essa é a minha segurança. E aí, gente, o testemunho do Rogério mostra claramente o que a Novo Tempo faz, mesmo com pessoas que estão aparentemente distantes da realidade de Deus e distantes também de todas as coisas saudáveis daquilo que ele podia estar vivendo de maneira tão plena. O vício o alcançou, mas muito mais do que isso, aquilo que a gente faz aqui na Novo Tempo alcança pessoas não só como o Rogério, mas tantos outros que, quando você decide ser um anjo da esperança, você se une à nossa missão de chegar até essas pessoas como sendo um missionário. Você chegando na casa do Rogério ou de outros tantos, você, anjo da esperança, pode continuar fazendo isso e agora é a sua oportunidade. Você pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp 12 98 176 6630 ou fazer já logo um Pix direto no anjos@novotempo.com. Se você quiser ainda, você pode conversar com a gente no telefone 0 operadora 12 21 27 30 30. Gente,
sabe que muitas coisas que a gente vai vivendo, a gente não tem ideia de como a nossa vida vai ser alcançada por problemas. E as famílias de hoje enfrentam dificuldades, mas eu queria dizer para você o seguinte: nessa semana nós estamos lançando um novo guia de estudos livre do vício. E é justamente pessoas como o Rogério, que assim quando você acaba de doar e continua se unindo a gente nesse movimento de missão para salvar vidas, essa produção que a gente está lançando, esse guia de estudo, ele já vai aí para o know-how da plataforma digital e tantas outras formas que gratuitamente você vai estudar com a nossa instrutora, a Esperança, e vai ter ali informações e conteúdo para você lidar com dependências, mas também se você é um dos familiares de alguém que tem alguma dependência, seja ela do álcool, do fumo, de drogas, ou uma compulsão alimentar, ou ainda um vício em compras, pornografia, tantos vícios que têm feito com que as famílias estão se desintegrando por dificuldades internas. Um dos membros da família às vezes são um alvo terrível para isso, e você vai saber através dessa produção como você pode ajudar essas pessoas e renovar a fé. E você pode pedir isso gratuitamente. Aliás, um cliquezinho aí, você já vai conseguir ter acesso a esse conteúdo. Então, pelo WhatsApp também, 12 98 176 6630. E você pode falar ali com a gente, livre do vício, você já vai receber direto o contato. Esse estudo bíblico é totalmente pelo WhatsApp e você vai ter, junto com o estudo bíblico, também vídeos gravados para ir esclarecendo, algo desenvolvido aí em parceria com o psiquiatra Dr. César Vasconcelos, que une ciência e fé como uma forma especial de ajudar e restabelecer aquilo que é a condição da pessoa estar livre de todas as dificuldades aí dessas dependências. Vamos para a reportagem, você vai conhecer melhor todo esse universo aqui desse novo lançamento da Novo Tempo. No dia 1º de junho, a Novo Tempo lança uma novidade pensada para ajudar pessoas que enfrentam algum tipo de dependência ou que convivem com alguém nessa situação. O Guia Prático Livre do Vício será totalmente pelo WhatsApp, acompanhado pela instrutora bíblica virtual Esperança, a inteligência artificial da Novo Tempo. O estudo foi desenvolvido em parceria com o psiquiatra e apresentador da TV e Rádio Novo Tempo, Dr. César Vasconcelos, e traz orientações práticas, seguras e sem julgamentos. Logo no início, a pessoa escolhe se quer estudar como dependente ou codependente. A partir daí, o conteúdo segue de forma personalizada, explica o pastor William Tim, coordenador de evangelismo digital da Novo Tempo. Quando nós fazemos algum estudo bíblico aqui na Esperança, a gente sempre faz uma pergunta do que as pessoas de fato estão precisando. Com base na resposta, a gente tenta então elaborar um material que seja útil para as pessoas. Com esse estudo bíblico, nós começamos a ver que muitas pessoas entram em contato com o Novo Tempo, não só que estão com algum tipo de vício, mas também que estão com algum familiar, alguma pessoa próxima, que numa situação de vício também. Pensando nisso, começamos a trabalhar num material que pudesse ajudar as pessoas a encontrar a solução ou que fossem um ponto ali de esperança para essas pessoas, para esses familiares com quem elas convivem. E foi aí que surgiu a ideia de fazer estudo bíblico sobre vícios. E quando a gente fala em vício, não estamos falando apenas de drogas, cigarro ou bebida alcoólica. O guia digital também abordará situações muito presentes na rotina de milhares de pessoas, como redes sociais, apostas, compras e compulsão alimentar. Durante as 6 lições, a instrutora bíblica virtual Esperança conversa diretamente com o participante pelo WhatsApp, envia vídeos, imagens, desafios práticos e conteúdos adaptados ao interesse de cada um. Ao final do curso, o participante recebe um certificado exclusivo da Novo Tempo, uma iniciativa criada para levar acolhimento, orientação e esperança para quem deseja recomeçar. A Novo Tempo, ela quer, com esse estudo, mostrar que ela não se importa apenas com a salvação, o que já seria muito bom porque a salvação é a coisa mais importante, mas ela também se importa com a qualidade de vida das pessoas e como elas vivem a vida hoje em dia. E é por isso que nós fazemos estudos de temáticas que talvez são temas tão sensíveis, mas que são muito relevantes quando a gente olha o cenário atual. Projetos como esse só são possíveis graças ao apoio do Anjos da Esperança, iniciativa que completou 20 anos no mês de maio.
2 décadas ajudando a Novo Tempo a produzir conteúdos que transformam vidas todos os dias. Portanto, se você ainda não é um doador do nosso projeto, faça o seu cadastro agora mesmo enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp 12 98176 6630. Celebrar 20 anos de Anjos da Esperança é um presente, mas também hora de dizer até logo. Depois de mais de um ano mostrando os sonhos que a Novo Tempo realizou graças à sua doação, eu sigo agora para um novo desafio. Muito obrigada por permitir que eu entrasse na sua casa. Nos encontramos em breve, agora espalhando esperança pelas ondas da Rádio Novo Tempo. E aí, gostou? Olha a Novo Tempo criando novos materiais práticos e ao ponto para ajudar você e a sua família. É isso mesmo. Você até viu eu falando aí no último bloco, eu acabei dando o WhatsApp da produção, mas está aparecendo agora aí na tela um número que você pode falar direto com a Esperança. E essa parceria foi feita justamente com a Escola Bíblica aqui da Novo Tempo, o Dr. César Vasconcelos, que você já conhece, que aparece ali no Vida e Saúde. Ele, juntamente com outros profissionais e uma equipe de apoio, prepararam esse estudo prático e direto que você vai fazer e encaminhar para pessoas queridas que você quer ajudar. Você pode fazer algo que é a diferença na vida de muita gente, sabe? Eu tenho visto cada dia mais pessoas entrando em contato com a gente e essa forma de dar apoio num assunto tão especial e importante. Quem não conhece alguém que é viciado em alguma coisa? E como seria maravilhoso essas pessoas terem um renovo, um recomeço. E é justamente para isso que esse guia prático, pontual, foi criado para estabelecer esse apoio e erguimento para que a pessoa entenda que ela pode caminhar com Jesus. E essa é a função, a missão da Novo Tempo. E a gente está aqui justamente numa semana especial. Essa semana que comemoramos lançando também esse guia de estudo, você vai acompanhar todas as noites a Dilene Ebinger fazendo todas as noites até o dia 5 de junho, todas as noites às 20 horas, você precisa acompanhar, esse programa está todo especial, preparado com carinho, você vai ver aí com a gente, especialmente preparado para você essa semana e a gente vai daqui a pouco ver isso depois do intervalo. Estamos de volta aqui no Anjos da Esperança e você está acompanhando aqui esse programa, uma semana especial. A gente está fazendo de tudo para que você seja abençoado, mas os Anjos da Esperança também estão no Instagram. E essa agora é uma hora que eu preciso te fazer um convite. Essa família dos anjos, acontece tanta coisa, os bastidores, a gente vai vendo muita coisa que a gente precisa compartilhar com você. E eu quero dar aqui, ó, @Anjos da Esperança NT. Você pode anotar aí, ó, @Anjos da Esperança NT, tá bom? Anjos da Esperança NT é aí o nosso guia, o nosso perfil oficial. Olha, eu já estou falando guia agora há pouco, já estou misturando as coisas aqui com você. Mas é o nosso perfil no Instagram e lá essa nossa página nós vamos ter fotos exclusivas, os bastidores, as novidades, as principais coisas que estão acontecendo aqui. A gente quer compartilhar com você aí e você está convidado a vir para o nosso Instagram. Mas eu queria também dizer para você que no começo do programa eu falei de alguém que se dedica de maneira toda especial numa tarefa, é uma missão. Ela é diretora numa escolinha lá de uma região bem afastada, uma escola numa região ribeirinha do Amazonas. E ela decidiu o seguinte, olha, com uma vida, eu não tenho vice-diretora, eu não tenho coordenadora, pedagogia, é só ela que cuida da pedagogia da pequena escolinha que depois de pegar carro, barco, ela passa a semana nessa escolinha, depois volta nos finais de semana para casa. Como fazer um estudo bíblico? Como chegar a continuar a missão que tem no meu coração? E ela encontrou aqui um meio, através dos Anjos da Esperança,
para que ela mantenha viva a forma de chegar a muitos lugares aonde ela não poderia ir por essa rotina toda tomada da semana. Ela pensa o seguinte: eu ainda posso continuar fazendo diferença não só onde eu estou, mas ainda para muitos outros lugares. O que você acha aí de acompanhar? Veja a história da Dilzenir. Acompanha com a gente. Eu sou Dilzenir, moro em Manaus. Eu lembro assim, das campanhas que os pastores começavam a fazer para a Rádio Novo Tempo, ser implantada em Manaus. E assim, nós ajudamos, graças a Deus. E assim, lembro também quando foi a inauguração na Ponta Negra. O ano que foi eu não lembro. Mas assim, foi um marco em Manaus, quando a TV Novo Tempo começou a surgir aqui no estado do Amazonas, né? Que Manaus foi uma das pioneiras, né? E assim, foi uma bênção. E tem sido uma bênção, né, na nossa vida. Eu até digo assim que eu tenho uma irmã que a minha mãe orou muito por ela, muito mesmo assim. E ela não queria saber de Deus, de nada, mas assim a mamãe deixava a TV Novo Tempo ligada. E o Espírito Santo foi trabalhando. Então, a Novo Tempo assim não influenciou na minha confissão, mas na conversão assim da minha irmã. Na segunda-feira eu me arrumo com as minhas meninas. Tenho 2 netas que agora estão com a mãe. Aí a gente, quando não vai de barco, vai de lancha, mas antes disso nós temos um trajeto de carro até o porto para pegar ou a lancha ou o barco. De lancha é meia hora, é uma lancha da escola que vai nos buscar, e de barco é barco de recreio mesmo, que a gente chama aqui em Manaus, mais ou menos umas 2 horas. E assim, tem um alojamento lá na escola. Aí eu fico nesse alojamento e a rotina é assim: eu sou diretora de escola, eu não tenho pedagoga, eu não tenho secretária, então eu faço todas essas funções lá. Na sexta-feira eu volto, quando dá para mim vir, eu venho na sexta-feira. Quando não, eu passo o final de semana lá, eu vou para a igreja lá perto, da comunidade. É uma comunidade ribeirinha por nome Costa do Jatuarana, e eu vou para a igreja do Jatuarana. Mas assim, só em saber que você, através do Anjo da Esperança, pode levar a mensagem, e assim, é um grande alívio, principalmente na minha função, né? Como diretora de escola, e não tem tanto tempo assim de estar saindo e tudo, e assim saber que tem outras pessoas que estão levando. Quando ele diz assim, a gente ouve aí no Anjo da Esperança que R$10 ou R$1 já é uma revistinha, alguma coisa assim, e a gente vê muitos testemunhos de pessoas que encontraram um folheto ou uma revistinha que fruto do trabalho dos anjos, é gratidão, porque ontem eu estava até assistindo uma mensagem e assim do culto de adoração no Novo Tempo, na TV Novo Tempo mesmo. Aí assim, mensagens assim poderosas quando você está passando por dificuldade, que você olha para um lado e para o outro, não vê a solução, e aí assim, e quando você abre a televisão ou escuta uma música da TV Novo Tempo, eu vejo assim que é uma gratidão, porque Deus está usando os cantores, os pregadores, até mesmo as pessoas que estão, o correio que está levando essas revistas, Deus de alguma forma está usando como instrumento de salvação. E é saber que nós somos essa andorinha que faz esse verão, né? O pessoal diz que uma andorinha só não se faz verão, mas assim, essa andorinha que se torna uma multidão. E nós somos esses instrumentos, né? De replicar essas mensagens, de compartilhar essas mensagens. E assim, eu vejo assim que Deus está nos dando oportunidade de compartilhar essas mensagens quando a gente não pode ir.
Ele tem os seus métodos de alcançar as pessoas. E assim, eu sempre digo assim que Deus é perfeito. E quando Ele trabalha, a gente não sabe como Ele vai agir, mas como diz a música, Ele age. A história da Dilzenir é um exemplo do que você pode continuar fazendo para manter viva a missão no seu coração. Aonde os seus pés não podem alcançar, as suas doações continuam alcançando. Que tal você que agora ainda não fez a sua doação lembrar, posso também fazer diferença? Assim como a Dilzenir já fez a diferença e faz todos os dias com aquelas crianças, ela disse, vou fazer algo mais. Você também pode agora se tornar um anjo da esperança. E aí, WhatsApp para você, anjos@novotempo.com. Doa agora para a gente e faça parte dessa missão. Se você não tem aí o contato, pode ser pelo WhatsApp, 12 981 76 6630. Você também pode se cadastrar, fazer aí o seu contato com a gente para ser um anjo de verdade, sendo alguém que vive a missão, tá bom? Vamos pensar junto agora. Eu queria que a gente pensasse em algo especial que começamos nessa segunda-feira, e nessa segunda-feira tem um momento de oração, e eu quero que solte aí a vinheta, que nós vamos ter esse momento especial agora nos Anjos da Esperança. E aí, pessoal, você já mandou seu pedido de oração? Ainda dá tempo, o WhatsApp está aí na tela. Você tem também o jeitinho de falar com a nossa produção, é o 12 98 174 0057. Dá tempo de você mandar o seu pedido de oração? Vamos acompanhar aqui? Vamos ver quem enviou já. Olha aí o Antônio, lá de Sobral, no Ceará. Pedimos oração por nosso filho de 1 ano. A gestação foi difícil e ele tem muita dificuldade para dormir, tanto durante o dia quanto à noite. Estamos muito cansados e pedimos que Deus nos dê forças, sabedoria e paciência para enfrentar essa fase, além de abençoar a saúde e o descanso do nosso filho. Vamos orar aí por ele sim, Antônio. Vamos lá, tem acho que mais um aí, a produção. Agora a Maria da Glória, Curitiba, Paraná. Agora a gente foi para o sul do Brasil. Peço oração pela minha saúde emocional. Tenho enfrentado momentos de ansiedade, preocupação e cansaço. Preciso da paz e do fortalecimento que vem de Deus. Que Deus te abençoe, Maria. Nós vamos orar agora por esses pedidos e por outros tantos que estão chegando. Estamos orando então pela Maria da Glória, pelos demais pedidos. E eu convido você para fechar os olhos comigo e vamos orar. Senhor nosso Deus, tanto a Maria da Glória quanto os demais amigos que acabamos de ler seus pedidos, confiam inteiramente as suas vidas nas mãos de Jesus. Toque essas famílias, as condições e as situações que eles apresentaram, que o Senhor não só os abençoe, mas tantos outros que estão nesse momento se unindo a nós em oração. Que a tua bênção esteja sobre cada lar, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os Anjos da Esperança vão ficando por aqui e amanhã a gente volta. Amanhã eu tenho um encontro aqui com você de novo, no mesmo horário a gente se vê. Deus te abençoe e ótima noite.